E eu vou dizer uma coisa para vocês. Bom, já faz, desde do começo eu ministro na essência, mas nunca eu subi para ministrar uma palavra como eu estou hoje. Essa palavra está ardendo de forma muito intensa no meu coração, porque eu creio que é uma palavra profética, necessária para os nossos dias. E eu estou com muito temor para entregá-la. E o Senhor, já comecei chorando, então vocês já imaginam. Mas o Senhor foi muito generoso e misericordioso comigo, porque eu estava pedindo muitas confirmações, para que eu não entregasse algo do meu espírito, da minha vontade, mas do Espírito de Deus mesmo. E ontem a Nívia esteve aqui, e do momento que ela entrou naquela sala, a gente não precisou contextualizar nada. Eu dei oi para ela, ela foi tomar um chá. E eu fiz uma pergunta, sabe assim, quando você senta com alguém que você não tem intimidade, você faz uma pergunta generalizada, né, para puxar uma conversa. E ela começou a confirmar aquilo que Deus deseja entregar hoje, então eu estou mais em paz. No sentido de saber que não vem de mim, mas o espírito aflito. Então que eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, agora que eu quero orar antes de começar. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar na sua igreja, porque Tu és Deus em nós. E precisamos, a igreja de Cristo da atualidade, precisa do seu mover. Então que essa manhã seja um mover sobrenatural, que vem dos céus e toca a terra, e fala e direciona e transforma, e exorta e motiva, e traz esperança que vem de Cristo, no nome de Jesus, amém. Como vocês sabem, eu sou mãe de 3 meninos, e um deles tem 1 ano e meio só, o Gael. E eu estou vivendo uma temporada, ele sempre dormia bem. Estou vivendo uma temporada que ele resolveu acordar a noite inteira. Então eu estou naquela situação que os neurônios não estão conectando direito por falta de sono. Então eu vim aqui pregar, vocês tenham misericórdia se subir uma palavra assim, eu ficar tentando pescar. Tenham misericórdia de mim, assim como Deus tem. Por que eu falo que Deus tem misericórdia? Quando eu estou numa situação assim de muita privação de sono e muita exaustão, Deus é tão bondoso que quando eu tenho que pregar, Ele simplesmente me dá o tema, sem eu precisar gastar muito tempo me derramando, orando. É a misericórdia e a graça, Ele sabe que eu não vou conseguir dar conta. E dessa vez foi assim, foi numa madrugada, durante a amamentação, o Gael ainda mama, que eu pensei, meu Deus, faltam 10 dias para a essência. O que eu vou pregar no escuro do quarto do Gael? E eu escutei algo dentro de mim respondendo. E ele disse, Nicodemos. Só isso. Nicodemos. Eu lembrei, né? Um pouco, assim, detalhes da história de Nicodemos na Bíblia, mas a partir daí eu comecei a me debruçar um pouco para entender o que é que Deus queria falar para nós nessa manhã. E o interessante, a primeira coisa que eu me perguntei ele não é um personagem principal de nenhuma circunstância, ele não tem tantas informações a respeito dele, e não é nem nada tão incrível. Por que será que Deus escolheu Nicodemos para estar nas Escrituras e ser mencionado? Porque é muito claro que Jesus encontrou mais pessoas que creram nele de forma semelhante a Nicodemos. Porque Nicodemos foi escolhido pelo Espírito para estar na revelação da palavra de Deus. E foi essa pergunta que eu fiz ao Senhor. O que Deus queria nos falar, trazendo a história de Nicodemos? Nicodemos aparece somente no Evangelho de João. Dos 4 evangelhos, o evangelho que apresenta esse personagem é o Evangelho de João, e ele aparece
no Evangelho por 3 momentos, em 3 aparições. Uma no início do ministério de Jesus, a segunda vez mais ou menos no meio e a outra vez no final. Essa pode ser uma das respostas do porquê ele estava lá. E aí então eu comecei a ler. E uma das coisas que eu pensei foi, eu não quero ler só os textos no qual Nicodemos faz parte, mas eu quero ler todo o contexto. Ler aquilo que vem antes, a história, e aquilo que conecta os 3 momentos que Nicodemos aparece na mensagem. Então eu convido vocês a olhar para um versículo que é o versículo que antecede a primeira aparição de Nicodemos na Bíblia, e ele dá então um contexto geral do que estava acontecendo nesse momento. O versículo está lá em João 2:23. Aqui, para vocês saberem, isso é o início do ministério de Jesus. No Evangelho de João, Jesus tinha feito um milagre, que é o milagre das bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho, naquela festa de casamento. Então, os milagres já estavam aparecendo, e esse milagre, que foi impressionante, começou então a fama de Jesus, de ser um grande operador de milagres. E aí então, em João 2:23, a palavra diz que, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Aqui eu fiz um highlight, grifei. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Porém, Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A gente pode entender aqui que aquela fama e os milagres que Jesus estava fazendo no início do seu ministério já impressionou muita gente. As multidões criam no seu nome. Então, o seu nome foi ficando famoso, para aqueles que viram os milagres e para aqueles que ouviram, As notícias foram se espalhando e as pessoas falavam, existe um homem que faz coisas extraordinárias. Eles criam a partir dos sinais. Porém, Jesus, que tinha o discernimento do Espírito de forma plena, ele não ficava impressionado com o fato deles crerem. Porque aquela fé inicial, ela não tinha gerado algo capaz de impressionar a Jesus. Na Bíblia a gente vê que a fé impressiona Jesus. A fé agrada ao Senhor. Quantas vezes Jesus não falou, estou impressionado com essa fé. Não é verdade? Mas a fé desses muitos que creram não impressionava, porque Jesus conhecia a natureza humana. A natureza humana nada mais é do que o seu lado carnal, aquilo que é humano, aquilo que foi corrompido pelo pecado. E eu quero começar essa mensagem falando a respeito de 2 coisas importantes para o entendimento da fé batalhando com a natureza humana. E o que eu quero dizer é que as coisas do Espírito Santo de Deus sempre vão militar contra as coisas da sua natureza humana e de todos nós. Porém, existem 2 tipos de atuação do Espírito Santo. Um está descrito em Efésios 2, o outro está descrito em Gálatas 5. O primeiro deles, então, é a atuação do Espírito de Deus sobre um espírito ainda mortificado. Um espírito morto. Érica, como assim um espírito morto? Eu vou começar lá em Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade,
o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pulando aqui para o capítulo 2, que é o que eu falei, versículo 1 e 3, de 1 a 3 diz: Ele lhes deu vida quando estavam mortos. Mortos, como assim? Mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, aqui está falando da natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Aqui em Efésios 2, então, a gente entende que toda pessoa que não passou pelo processo de conversão completo, tem o seu espírito ainda morto. Por isso que você vive baseado nas transgressões e pecados da sua carne, o curso do mundo e o príncipe da potestade do ar. São os 3 poderes que vão contra o Espírito Santo: a sua carne, o mundo, o curso do mundo, a cultura do mundo, o pensamento do mundo e as trevas, o reino espiritual maligno, o príncipe da potestade do ar. Então, é nesse momento que o Espírito de Deus tem poder de gerar algo novo de fora para dentro. Já lá, o segundo momento que o Espírito milita contra a natureza humana é em Gálatas 5, quando ele atua já nos salvos, de dentro para fora. É claro que é dentro também que ele vença a nossa carne, mas ele faça do interior, onde fluem esses rios de água viva, que estão no Espírito de Deus em nós, que ele milita contra os nossos pecados, quando já somos salvos em Cristo Jesus. Gálatas 5, de 16 a 18 diz: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Esses 2 entendimentos são importantes para aquilo que Deus vai ministrar hoje. Então, o Espírito de Deus sempre vai lutar contra a natureza pecaminosa do homem. Para alguns, de fora para dentro, para gerar conversão e salvação. E outros que já estão em Cristo, que já têm o selo do Espírito, ele está em você e ele continua militando contra os pecados que você tem. E deixaremos de ter quando estivermos na glória com Cristo. Mas eu quero tratar isso para que a gente entenda a realidade, tanto do tempo que Nicodemos viveu, quanto do tempo da igreja da atualidade. Então eu vou ler agora com vocês a primeira aparição de Nicodemos na Bíblia. Como eu falei, ele aparece 3 vezes e essa aparição é no início do ministério de Jesus. Esse texto está em... Está em João 3, eu vou confirmar o versículo na minha Bíblia. Do versículo 1 ao versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que vai voltar ao ventre materno ou nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com maiúsculo, é Espírito com minúsculo. E aqui eu quero fazer um highlight breve desse texto que diz: o que é nascido da carne é carne, quer dizer, todo ser humano nasce com a natureza humana ou a carne predominando a sua natureza. Agora, aquele que nasce de novo e recebe o selo do Espírito se torna espírito vivo. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre de Israel. Você é mestre de Israel. Você é um líder que ensina o povo de Deus e não compreendes estas coisas. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos. Aqui o Senhor se manifestando na Trindade. Muitas vezes na Bíblia a Trindade aparece no plural e ele diz: e damos testemunha do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ou seja, se você não acreditar no próprio Cristo, que mensagem, que palavra do Evangelho você vai acreditar se eu vim diretamente da parte de Deus? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aqui então Jesus fala um dos textos mais conhecidos da igreja cristã. Se você não sabia para quem ele falou, que em contexto ele falou, Jesus falou para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a primeira aparição de Nicodemos na Bíblia. Meu Deus, que sorte esse homem teve. Ele foi evangelizado pelo próprio Cristo. Enquanto Jesus estava falando palavras que serviriam de ensinamento de como levar a mensagem do Evangelho para a igreja por séculos e séculos, até que Jesus volte, este homem foi o homem que recebeu essas palavras do próprio Jesus. E eu quero perguntar: quem era esse Nicodemos? Como diz no versículo 1, um dos principais dos judeus. Biblicamente a gente sabe que ele era fariseu e membro do Sinédrio. Esse homem, ele era rico e poderoso. Ele era um homem muito estudioso, muito conhecedor das Escrituras. Estava num lugar de poder, ele tinha muito a perder, né, se ele entrasse num problema com o grupo de fariseus. Apesar dele estar numa posição de ser alguém influenciador, ele também estava numa posição onde ele tinha muito a perder. E aí então imagina, Jesus
se levanta no seu ministério, começa a fazer milagres e aquele homem está ouvindo dizer o que esse homem Jesus fazia. Como que foi esse encontro de Nicodemos com Jesus? O versículo 2 diz que foi de noite. Isso quer dizer que o apóstolo João quis deixar bem claro que Nicodemos quis encontrar Jesus escondido, secretamente, porque Nicodemos temia ser visto com ele. Apesar de crer que ele deveria ser da parte de Deus por conta dos milagres que ele fazia. Qual o pronome de tratamento que Nicodemos usou? Rabi. Rabi é um pronome de tratamento que significa meu mestre. Isso indica o reconhecimento de autoridade espiritual a partir do ensinamento nas Escrituras. Gente, para os fariseus, o ensino das Escrituras era algo central naquilo que eles tratavam como importante para a posição no judaísmo, ainda mais como fariseu. Eles queriam se dizer muito sabedores da lei. Agora, para um mestre que já estava numa posição de ensino, chamar o outro de meu mestre, era um reconhecimento de autoridade. E foi assim que Nicodemos chamou Jesus. Fazendo adendo aqui que não são todos que chamaram Jesus de Rabi, que realmente eram seguidores sinceros. Vi de Judas, que também chamou Jesus de meu mestre. Por que Nicodemos então foi atrás de Jesus, se ele não queria ser visto com Jesus? No versículo 2 diz que Nicodemos falou o seguinte: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Prestem atenção, ele não falou, Jesus, eu sei que o Senhor é mestre, que vem da parte de Deus. Ele disse, sabemos, no plural. Nicodemos, ele temia os que estavam contra Jesus. Existia já a movimentação dos fariseus que desde o início rejeitaram a Jesus e ele temia ser visto com Jesus por causa deles. Porém, ele se apoiava no fato de que existia um grupo de pessoas que admiravam o poder que Cristo manifestava. E aqui, quando ele chega para Jesus, ele se coloca como parte desse grupo. Então, prestem atenção. Por causa do grupo de fariseus que eram contra de Jesus, ele foi falar com ele de noite secretamente. Porém, ao se apresentar, ele diz, Rabi, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus por causa dos sinais que faz. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu faço parte do grupo dos que creem. Lembrando que no versículo anterior a esse encontro, a Bíblia diz que muitos creram. Provavelmente ele está se colocando nesse grupo, dos muitos que creram. E tem outra palavra que nós precisamos nos atentar. A razão desse encontro eram os sinais. Então, por que Nicodemos quis falar com esse homem? Por causa dos seus sinais. A gente sabe que Jesus manifestava por meio do Espírito Santo um poder pleno. Não existia limites para os milagres de Jesus. Isso sempre impressionava. E continua impressionando. Mas quando nós lemos uma história bíblica, nós sempre precisamos entender quais são os ensinamentos para a nossa vida atual e para a igreja contemporânea que Deus nos traz e que o Espírito nos traz a cada vez que lemos a Bíblia. Por isso que a gente tem que ler sem cessar. Acabou de ler a Bíblia inteira, começa de novo. Acabou, começa de novo. O paralelo para a igreja atual é, assim como existia a resistência dos fariseus
existe também a resistência do mundo contra a igreja de Jesus. Mas assim como existiam esses muitos que sabiam que Jesus devia vir da parte de Deus por causa dos sinais, por isso que Nicodemos falou, sabemos, também existe uma comunidade atrativa dentro da igreja que pode ser a razão de alguém querer fazer parte. Isso é positivo? É. Isso pode levar uma pessoa a entrar na igreja, conhecer o evangelho e se converter. Por outro lado, existe um fator que infla as igrejas de pessoas não comprometidas com o evangelho. Então preste atenção no que eu estou falando. Assim como Nicodemos, ele se apoiou no fato de que existia um movimento para crer em Jesus, e ele entrou então em contato com Jesus dizendo que ele fazia parte dos que criam. Nos dias de hoje a igreja enfrenta uma circunstância muito semelhante. Existe a ridicularização do evangelho por meio do mundo. Porém existe um grande crescimento da igreja cristã em número no Brasil. Existem pesquisas que dizem que em 10 anos a igreja do Brasil vai chegar em 50%. Um dia a igreja terá metade. Eu não sei se é 10 ou se eu estou falando, eu não sei, mas não é num período muito longo. A igreja está avançando. Porém, nós precisamos saber que quanto mais atrativo, convidativo e tudo bem for ser cristão, mais pessoas estarão no nosso meio, aproveitando o quê? Os sinais. Então aqui eu quero falar outro paralelo para a igreja atual. Quando a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus por causa dos sinais, e que muitos criam por causa dos sinais, aqui a gente pode entender a atração de um não cristão pelos benefícios da manifestação do poder. Esse é um pensamento profundo e eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Um não cristão se atrai para a igreja de Cristo por causa da manifestação do poder de Deus. Curas, milagres, descanso emocional, prosperidade, sabedoria, a lista é infindável. Porém, se quando ele estiver na comunidade cristã, não houver uma conversão verdadeira, teremos uma igreja inflada de pessoas que estão por conveniência e não manifestam o reino de Deus. Érica, você está dizendo que é possível alguém frequentar uma igreja e não ser convertido? Sim. Então vamos continuar na história de Nicodemos. Um outro versículo nessa primeira aparição que eu quero trazer a reflexão a vocês. É aquilo que ele falou em João 3,8. Jesus, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Somente o mover do Espírito Santo, atuando na natureza humana, pode gerar conversão. E eu não quis falar a partir da minha própria reflexão sobre esse texto, mas eu fui estudar o pensamento dos pais da igreja ao longo desses anos, homens que foram grandes mestres do ensino cristão. Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, outros líderes contemporâneos. O que eles dizem a respeito desse mover do Espírito? Ele é soberano, invisível, e o novo nascimento é obra exclusiva da graça da parte do Espírito Santo. Agostinho falou. A salvação é obra do Espírito, Martinho Lutero.
O ventre sopra livremente e o novo nascimento é mistério reconhecido pelos seus efeitos. João Calvino, prestem atenção. Nós podemos entender muitas coisas a respeito do ser humano, mas tem algo que nós não podemos entender com clareza. É um mistério da obra do Espírito Santo sobre a natureza de cada indivíduo. E o mistério da ação do Espírito Santo a cada avivamento que ele gera nas igrejas ao longo dos séculos. Porque em alguns momentos a igreja para o avançar, cresce o avançar, inflam, se desviam, voltam. Existe o posicionamento humano que é claro, a igreja tem que orar sem cessar, tem que estar firme na Bíblia, isso nós sabemos, mas porém, existe um mistério a respeito do mover do Espírito Santo, onde Ele, debaixo da sua soberania, decide quando derramar e quando esperar, quando secar, quando agitar, quando confrontar, quando auxiliar, quando interceder pela parte de Deus. A nossa parte como igreja é entender qual é o espírito deste momento da igreja de Cristo. Nós precisamos de um amadurecimento para discernir o que está acontecendo na igreja hoje. E assim como naquele momento muitos creram, mas Jesus não confiou neles. Aquela fé não agradou, porque ele conseguia ver algo a respeito da natureza humana. Vocês conseguem se colocar no lugar de Nicodemos, recebendo essas palavras do próprio Jesus, que movia pelo Espírito Santo de Deus? O que é que foi que ele fez depois de ouvir esse discurso de salvação? O que é que ele respondeu? Nada. Silêncio. Após o discurso de Jesus, na Escritura a gente vê silêncio. Não sabemos ao certo se Nicodemos se silenciou após ouvir o próprio Filho de Deus narrando o plano de salvação. Mas a Bíblia se silenciou. Nada aconteceu de válido para ser registrado pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito. Então a gente fica com esse silêncio. Início do ministério de Jesus, presença do Filho de Deus, mensagem do plano de salvação e Nicodemos, silêncio. Vamos então agora para mais ou menos 1 ano e meio depois deste primeiro encontro, quando Nicodemos aparece na Bíblia novamente. E como eu fiz da primeira vez, eu quero contextualizar um pouco. Jesus já tinha feito muito mais milagre. Gente, você pode ler 100 vezes os evangelhos. As 100 vezes você tem que se impressionar com como ele operava o sobrenatural de Deus. E é lógico que todos se impressionavam. E lendo debaixo do que o Espírito está me falando nessa mensagem, eu percebi uma coisa que nunca tinha saltado aos meus olhos. Existe um ciclo que se repete sutilmente algumas vezes nos evangelhos, que é o seguinte: Jesus opera um milagre impressionante. Muitos creem. Vou dar um exemplo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, milhares de pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. E sobraram 12 cestos cheios. Você consegue se imaginar vivenciando isso? Seres humanos como eu e você vivenciaram. E eles ficaram impressionadíssimos. Ao ver aquilo, muitos creram. Então Jesus começa a trazer uma mensagem importantíssima a respeito de salvação, que é: eu sou o pão da vida. Ele sempre usa algo a respeito daquele momento para trazer a mensagem do reino, a mensagem da salvação. E ele diz então: eu sou o pão da vida. E eles
creram na mensagem. Eles creram nos sinais e Jesus trouxe uma mensagem de salvação e eles creram na mensagem. Então a Bíblia diz que muitos creram. De novo, aí você fala, está dando certo. Deu tudo certo. E aí ele continua. E o interessante é que diz, então Jesus disse aos que creram. Você pensa, pronto, já veio no apelo, está tudo certo. Entendeu? Eles foram no apelo, eles tomaram a ceia com Jesus, eles já aceitaram Jesus, eles já fizeram o cursinho do batismo. Pronto, está tudo certo, está tudo encaminhado, deu certo. Só que aí Jesus continua a conversa. Para quê? Já tinha dado certo. Aí ele fala, então, precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí eles começam, o quê? Comer da minha carne e beber do meu sangue. E judeu era literal, então ele já estava imaginando todo mundo canibal. Aí tá bom, esse cara multiplica pão e peixe, mas ele é louco. Deve ser um louco super poderoso. Eu acho que eu não creio mais. E aí adivinha só. Aqueles homens que tinham sido surpreendidos pelo poder e crido numa mensagem palatável, descreram na mensagem amarga. Então eles dizem, é por isso que a gente diz que você é samaritano e tem demônio. Lembrei agora o que acontecia antes. Eu dizia que você é samaritano, tem demônio, não é possível. E rejeitaram. Mas não só os que tinham crido naquele milagre rejeitaram, os próprios discípulos começaram a abandonar Jesus nesse discurso, onde ele disse que tinha que comer a carne dele e beber do sangue. E a Bíblia diz que muitos discípulos pararam de seguir Jesus. Jesus correu atrás deles? Não. Olhou para os 12 e disse, se vocês quiserem ir embora agora também pode ir. Tem alguém que quer ir embora? Vai. Porque uma coisa eu vim fazer. Trazer uma mensagem completa, da qual eu não abro mão. Se você quiser ficar, fique. Se não quiser, está livre para ir. Numa mentalidade de igrejas bem-sucedidas por conta de números, não faz sentido. Se para Jesus o importante fosse uma multidão crer nele, ele fazia a multiplicação, falava algo suave e ia embora. O sucesso humano seria esse. Mas a palavra diz que Cristo, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Um único caminho, uma verdade completa e a vida que transforma. Mas a verdade não pode ser maquiada. Por Jesus não foi maquiada. Pela igreja não deveria ser maquiada. Para que as pessoas não fossem embora na hora que o discurso fica amargo. É nesse contexto que os fariseus começaram a ter muito mais raiva dele. Porque não só os sinais se intensificaram, mas a mensagem se intensificou. E ele começou a se apresentar como filho de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa pecados. E os fariseus que odiavam ele no início do ministério, odiavam 100 vezes mais naquele segundo encontro, segunda aparição de Nicodemos na Bíblia. 1 ano e meio depois, no meio do ministério de Jesus. Os fariseus já queriam prender ele, matar ele, mas ninguém tinha coragem. Por quê? Porque temiam os judeus. Já tinha um monte de gente que queria ver a operação dos milagres. Gostavam. Imagina, naquela época, a saúde não era o que é hoje, não tinha tecnologia. Você pegava uma doença, você morria. Você pegava uma doença contagiosa, você tinha que ficar afastado para o resto da sua vida, da comunidade. Jesus então começava a curar pessoas doentes, paralítico que nunca tinha andado na vida andava, cego via.
É lógico que eles queriam se beneficiar daquilo. E os fariseus tinham medo de mandar matar ele e dar problema. Então ninguém tinha coragem. Mas os fariseus, então, pegaram guardas e mandaram prender Jesus longe deles, para que não fossem eles os culpados. E a gente chega, então, no texto da segunda aparição de Nicodemos na Bíblia, que está em João 7, de 45 a 52. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Vocês, guardas, foram enganados. E aí eles olham entre si. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Então eles se olham. Líderes fariseus, Nicodemos estava entre eles. E um deles pergunta então: tá, os guardas já estão sendo convencidos, tem alguém aqui que acreditou nele? Esse povo que nada sabe da lei é maldito. Ou seja, a gente nunca vai acreditar nele porque nós conhecemos as Escrituras. Esse povo que não sabe nada, esse povo que é burro, é massa de manobra, eles podem acreditar, mas aqui, fariseu, líder, não. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam: por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Frente ao desprezo dos fariseus, Nicodemos só oferece uma sutil tentativa de fazer com que eles mudassem de opinião. 1 ano e meio depois, Nicodemos continuou a ouvir falar dos sinais e do poder de Jesus. Provavelmente ele permanecia naquele lugar de crer que ele vinha da parte de Deus, porém estava muito amedrontado. Então a única coisa que ele faz nesse momento, que as coisas estão esquentando entre fariseus e Jesus, é dizer: mas será que a gente não pode nem falar diretamente com ele? Vamos ver, né, se ele convence. Eu não tenho nada a dizer para os meus amigos fariseus, mas vai que Jesus fala alguma coisa e eles se convencem. Esse é o meio. Primeiro um silêncio, depois de ouvir Jesus falar. 1 ano e meio depois, a única coisa que Nicodemos teve a oferecer foi uma sutil tentativa de defesa. E aí a gente chega no último momento da aparição de Nicodemos na Bíblia. E mais uma vez eu quero contextualizar que momento que essa aparição acontece. Jesus tem seu ministério completado por 3 anos. Então chega o seu momento de obediência absoluta perante o Pai. Ele não morre porque eles mataram, porque os fariseus venceram de maneira nenhuma. Ele voluntariamente se entrega, tendo poder para destruir todo mundo lá. Ele escolhe a obediência ao Pai. E vive o maior ato de amor da história. E aquilo que Nicodemos ouviu da boca de Cristo no início do seu ministério, ele estava lá para ver. E eu refleti muito a respeito, o que será que ele pensou? Porque ele lembrava das palavras de Jesus. Vocês já ouviram, gente, um homem de Deus cheio do Espírito falando? Aquilo não toca diferente? É diferente de convencimento humano. Nicodemos ouviu da boca de Cristo palavras de salvação. Eu tenho absoluta certeza que enquanto ele assistia,
todo o processo de condenação de Jesus perante os judeus, as palavras ecoavam no coração dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele sabia, as palavras de Jesus corriam. E ele vê Jesus sendo crucificado. O momento espiritual daqueles 3 dias, nada se compara na história da humanidade ao que aconteceu. As trevas se levantando para a condenação de morte. E o Filho de Deus se entregando. Na sexta-feira, onde Jesus se entregou, onde ele foi ridicularizado, onde ele foi martirizado, onde ele foi ferido de forma desumana, onde ele recebeu uma coroa de espinhos, onde ele estava desfigurado, pendurado no madeiro. Nicodemos estava lá e ele presenciou. E nós nunca saberemos qual foi o ponto de mudança. O Espírito é como o vento. Você escuta o barulho dele. Você não sabe de onde vem, para onde vai, quando vai mudar de direção. Vocês já ouviram falar de acidente de balão? Com a tecnologia que existe hoje. Existem balões que caem porque do nada o vento mudou. Ninguém sabe para onde vem, de onde vem, para onde vai. Mas você vê os sinais da sua movimentação. E a gente não sabe quando foi que esse vento virou. Porque Espírito é soberano para salvar. Não é obra do livre-arbítrio, apesar de eu acreditar no livre-arbítrio. A conversão é obra do Santo Espírito de Deus. Para aquele que de forma não sabemos o que, a partir da presciência do Senhor, nos predestinou. E aquele homem que silenciou perante as palavras de salvação do próprio Cristo, vê de camarote ele ser condenado, Pôncio Pilatos condenando, lavando as mãos, o povo escolhendo um bandido para soltar e deixar Jesus preso, condenado à morte de cruz, e ele vê, e eu não sei que momento o Espírito Santo virou esse vento na vida dele, mas a gente vê os frutos dessa mudança, quando nós lemos em João 19, de 38 a 42, que diz, após a morte de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, aqui mais um, que tinha medo e se tornou discípulo secretamente. Nicodemos, a Bíblia não fala que era discípulo, tá? Ele foi conversar com Jesus. Ele pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu a permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. O apóstolo João faz questão de escrever nessa aparição de Nicodemos, a última delas. E Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite. Aqui, presta atenção, não fala Nicodemos, o principal dos judeus fariseu. Ele fala Nicodemos, o que foi falar com ele à noite.
Aqui o título do Nicodemos não era Nicodemos o importante, era Nicodemos o arregão. Sabe aquele que foi medroso no começo? Ele apareceu no final. E ele não apareceu de noite. À luz do dia, na frente dos guardas, na frente de alguns que ridicularizaram que ainda estavam por lá, alguns que estavam de olho para ver o que ia acontecer. Ele estava lá. E ele não teve qualquer função. Nicodemos aqui apresenta o fruto da sua salvação. O fruto da salvação de Nicodemos, a Bíblia descreve como 35 quilos de mirra e aloés. Eu quero dizer um pouco para vocês o que é que significa isso. Mirra e aloés eram óleos caros, importantes, com significado ritual e espiritual. Tinham uma grande importância para o judeu. Esses óleos, eles eram usados para perfume, como a gente vê em Êxodo, em Esther. Esther foi preparada por um ano inteiro usando óleos. Mas em Êxodo é muito marcante como mirra era usado como um óleo santificador de todos os itens do tabernáculo. Tudo precisou ser ungido para que se tornasse santo por um óleo de mirra. Ele tinha significado de cura, porque ele servia para curar feridas. E para os judeus, era um ritual de sepultamento. Então você fala, bom, cada um tinha uma função na hora de sepultar. Ele foi lá, se colocou e fez a função comum, ordinária dos judeus no sepultamento. Não. Para vocês terem noção a importância que Nicodemos deu para esse ato, Maria de Betânia, antes da crucificação de Jesus, unge os pés de Jesus com 1 libra de perfume caro. Quando ela quebrou aquele perfume para ungir, os discípulos falaram, mas que desperdício. Não, para sempre essa mulher vai ser lembrada por aquilo que ela estava fazendo como preparação para a morte de Cristo. 1 libra. Sabe quanto que Nicodemos levou? 100 vezes mais, 100 libras. Nicodemos era um homem de posses, era um homem rico. E Nicodemos não entregou a Jesus quando ouviu suas palavras de salvação. Ele não entregou naquele momento os seus dias, a sua vida. Mas quando ele foi tocado pela obra de salvação gerada pelo Espírito Santo de Deus, ele não quis que aquilo fosse manifestado de forma sutil, assim como ele fez na sua segunda aparição. 100 libras de um óleo caríssimo. Alguns dizem que isso representaria em torno de 40 mil reais nos tempos antigos. Para vocês terem noção, o valor da mirra naquela época era o dobro do peso do ouro. Era 2 vezes mais cara do que o ouro. Esse óleo serviria para ser jogado em cima do corpo de Jesus e depois enrolado com lençóis. Isso era uma forma de evitar que o corpo se decomposse de forma
mal cheirosa, com bichos. Você acha que precisava de 35 quilos de óleo para exercer essa função ordinária? Não. Homens judeus não eram embalsamados nessa quantidade de óleo, mas os reis eram. Nicodemos teve como fruto de salvação não somente entregar os seus bens, mas reconhecer a santidade do Filho de Deus e a realeza dele. Enquanto os judeus tiraram sarro, dizendo: o rei dos judeus, Nicodemos agiu: ele é o rei dos judeus. Esse é o fruto de salvação. Esse é o fruto de salvação. A minha mensagem para essa manhã é um chamado para vocês, mulheres. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu vejo o mover que o Senhor faz no meio de vocês, eu percebo que vocês não são a média da nossa igreja hoje. Foi sério quando eu falei no início da palavra que quando eu venho aqui é como se eu visse um exército se unindo, porque são muitas mulheres fiéis, dedicadas, com frutos de salvação que estão aqui. Mas essa não é a realidade da nossa igreja e da igreja do Brasil e da igreja do mundo. A igreja do Brasil está crescendo, mas estamos vendo uma igreja de pessoas que dizem: nós cremos, que vêm para cá por causa dos benefícios do Evangelho. Uma comunidade que vai fazer bem para os meus filhos, eles vão orar pela minha cura, eles vão me trazer mensagens que me ajudam no meu emocional. Mas Deus nos livre de uma igreja que vai ter a cultura do reino maculada, porque temos pessoas que não têm o selo do Santo Espírito como penhor da sua salvação. O que o Espírito me disse é: precisa haver um mover do Espírito para a salvação dentro da igreja. Pessoas que estão aqui, servem no ministério, lideram. Não, Érica, lideram não. Lideram. Jovens. E não são convertidos. Jesus uma vez disse: quando ele estava falando que ele ia morrer para os seus discípulos, e aí Pedro fala: não vamos deixar isso acontecer. Ele fala: arreda-te de mim, Satanás. Ele diz o seguinte logo após: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma vida ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir da glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir do seu reino. Eu quero dizer para vocês, essa mensagem de negar-se a si mesmo,
de pegar a sua cruz, de seguir a Cristo verdadeiramente, está se afastando da igreja do Senhor. Mulheres, vocês que carregam o selo do Espírito, vocês precisam chorar para que haja salvação daqueles que estão no nosso meio, dos seus filhos. Quem aqui é mãe ou avó de filhos entre 14 e 30 anos? Fique de pé. 14 e 30. Os seus filhos são da geração Z. Eu vou contar uma coisa a respeito da geração Z. A palavra em Efésios diz que só recebe o selo do Espírito aquele que recebe o conhecimento da verdade, o evangelho da salvação. A palavra está sendo roubada dos seus filhos. Sabe quantos % da geração Z lê a Bíblia? Pelo menos 4 vezes por semana? De cristãos. Quanto % dos cristãos da geração Z leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana? 5%. E vocês estão felizes que eles vêm para a igreja? E o Espírito diz: não fique feliz porque eles venham para a igreja, até que você veja frutos de salvação, até que você perceba o selo do penhor do Espírito Santo na vida deles. Nós precisamos chorar por essa geração que não tem mais o conhecimento da palavra. E as igrejas estão mantendo a verdade rasa e palatável, estão roubando dos seus filhos a verdade dura de negar-se a si mesmo. Vocês precisam clamar misericórdia do Espírito Santo para moverem avivamento de salvação no nosso meio. Tem misericórdia, Senhor. Não queremos uma igreja inflada de pessoas que olham o evangelho por conveniência. Se você tem um marido sem frutos de arrependimento, chore por ele. Não aceite um homem que senta na cadeira da igreja. Isso não é salvação. Nós não queremos, Senhor Deus, uma igreja grande de fachada, uma igreja maculada na cultura do reino, porque aceitamos o mundo aqui dentro, servindo do seu lado como voluntário no ministério. Não aceitaremos mais. A salvação não é estar aqui na igreja. Onde está o reino de Deus? No meio de 4 paredes, não em nós. Mas o Espírito diz: eu não estou em muitos que estão no meio de vocês. A porcentagem do joio cresce no meio da igreja do Brasil. A mensagem precisa ser pregada na sua totalidade. A mensagem não precisa ser roubada, não pode ser roubada. Vocês têm o dever, como mães, avós, dessa nova geração que vai ser os líderes da igreja daqui 10, 15 anos.
Vocês têm o dever de ensinar o que é ser um cristão e chorar para que o vento sopre, porque o homem não pode gerar salvação. Não há palavra de convencimento sem o vento do Espírito, soberano, invisível, mas que mostra os seus frutos. Uma igreja carnal, superficial, que aceita qualquer evangelho de bem-estar. Nós não fomos chamados para um evangelho de bem-estar, mas um evangelho de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os seus filhos estão sendo roubados pelas ideologias desse mundo, porque falta o selo do Espírito, mas ainda há tempo. Ainda há tempo por clamar por avivamento. Esse é o avivamento que Deus quer. É o avivamento de salvação. Aqueles que veem os sinais e querem, escutam a mensagem palatável e querem, e escutam a mensagem dura e querem. No nome de Jesus, Senhor, tira essa superficialidade maldita do nosso meio. No nome de Jesus. Eu quero fazer um convite agora. Eu sinto que esse é um lugar de mulheres maduras, porém, esse é lugar de salvação. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está movendo, porque nós estamos clamando desesperadamente pelo seu mover. E você está me ouvindo, e você se questionou a respeito da sua própria vida. Se todas quiserem ficar de pé agora. Se você me ouviu e se sentiu um pouco parecida com Nicodemos, quando ele era um tímido admirador de Jesus, quando ele sutilmente defendeu Jesus, mas o Espírito Santo está dizendo agora para você: você vai passar de alguém que diz que crê, para alguém que entrega 100 libras de óleo ao Senhor, entrega a honra. Entrega a honra de rei. Você entrega a honra de rei para Jesus. Hoje é dia de você fazer um posicionamento. Eu quero fazer um apelo de salvação. Quem está na igreja, frequenta a igreja, mas nunca entregou a sua vida, nunca negou-se a si mesmo, está disposta a carregar a própria cruz em honra ao Evangelho de Jesus. Quem nunca fez isso, quem não vive para Deus e quer viver a partir de agora. Érica, eu não quero vir porque eu sou líder do time do voluntário. Não importa. Não importa o que você faz nessa igreja. O importante é que o Espírito mova, o vento mova. Deixe Ele te levar. Eu quero fazer um convite. Alguém aqui gostaria de se converter completamente ao Senhor? Vem à frente. Há um mover de conversão genuína. Se você duvida, se você tem o selo do Espírito Santo, vem agora para a frente. Não importa se você está há 30 anos na igreja, não importa. Esse é um apelo de conversão verdadeira. Aqueles que querem tudo, estão dispostos a entregar tudo. Quem quer entregar a sua vida para Jesus de forma verdadeira, Espírito Santo move. Não deixe de vir por vergonha, venha. O fruto do Espírito Santo é ousadia.
Se Ele está te tocando agora, venha. Quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você que tem vivido os benefícios da comunidade cristã, porém não é cheia do Santo Espírito de Deus. E você quer hoje publicamente dizer: eu quero entregar aos pés do meu Senhor a honra de Rei da minha vida. Vem à frente. Eu vou chamar a Eixla agora, para que nesse momento de adoração, esse mover de salvação genuína se mova no nosso meio. Não deixe de vir por medo ou insegurança. Venha. E você que está no seu lugar, agora é hora de clamar como igreja por um mover verdadeiro do Santo Espírito de Deus. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento, geração que renuncia ao pecado, mas ama o pecado, geração que abre mão de tudo por causa do Senhor, geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar
profetizamos uma revelação de quem Jesus é, para que essas vidas sejam salvas, transformadas. Oh, aleluia. Profetiza. Levanta a tua mão e profetiza, igreja. Se levanta como um exército nessa manhã e profetiza. Oh, nós profetizamos, Senhor, vida eterna. Que caiam as escamas dos olhos, que caiam as escamas dos olhos. Aleluia, aleluia. Até tocar o céu. Diga comigo. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até quando? Até tocar o céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria agora de fazer uma oração com todas as mulheres que vieram até aqui. Que hoje seja um marco de uma conversão genuína, marcada com o selo do Espírito Santo, de mulheres que viverão o Evangelho na sua plenitude e conhecerão a palavra do Senhor como guia das suas vidas. Que vocês tenham fome e sede daquilo que vem de Deus, que o seu pão seja a vontade de Deus, conhecer a sua vontade a partir do conhecimento das Escrituras. Façam essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu quero marcar a minha vida no antes e depois do que o Espírito está gerando em mim. O reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Eu o recebo como meu Senhor, que comanda a minha vida e meu Salvador. Eu peço perdão pela minha natureza humana, que é pecaminosa, e recebo o seu perdão. Eu recebo a sua graça que me alcançou. Eu recebo o seu amor e me entrego completamente. Jesus, a minha vida é sua. De hoje em diante, a minha vida é sua. No nome de Jesus. Mulheres, vocês que vieram aqui na frente, o papel que Deus pede para vocês a partir de agora é: busquem o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos vêm buscando as demais coisas, mas a Bíblia ensina que o que deve ser buscado é o Senhor em primeiro lugar. Antes de você buscar tudo que Ele pode fazer, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer, busque quem Ele é. A identidade de Deus e a sua presença precisa ser desejada e adorada. Vocês precisam saber o que Deus pensa para fazer o que Deus quer. E o meu desafio para vocês é: leiam a Bíblia todos os dias. A igreja do Brasil e do mundo está em perigo, e nós resistimos esse perigo lendo a Bíblia todos os dias. A segunda direção que eu te dou é: ore sem cessar. A terceira dica e orientação que eu te dou é: adore
o Senhor com a sua vida. Adore com cânticos, adore com atitudes, adore com as suas emoções, adore com o seu corpo, adore em espírito e em verdade, adore de forma racional. Adore com tudo que você é. Essas 3 coisas vão fazer com que nada possa roubar a palavra do Senhor. Mulheres da igreja, eu encerro dizendo para vocês: é necessário levantar um exército que clama por salvação genuína dentro da igreja. E eu conto com vocês, porque a cultura do reino será vivida na igreja quando a igreja estiver salva. Amém? Glória a Deus.